Olá pessoal, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 28 de março. Tem um tempão que eu não gravo vídeo, acho que eu tô até meio destreinado e para piorar tudo, hoje as condições aqui em casa não estão as mais ou menos, que ideais nunca foram, mais ou menos, então é com o celular na mão, ou seja, vai balançar, vai sacudir, vai mostrar alguma coisa aqui da casa que possa não estar bem arrumadinho, enfim. Mas vamos lá, o importante é a gente conversar um pouquinho sobre algumas coisas mais atuais, né? Não adianta eu ficar pegando coisa lá de trás desde quando eu parei de fazer, que tem uma semana mais ou menos, né? Eu acho que eu não faço vídeo. Então vamos lá. Quando o Bolsonaro, pouco antes de sair do governo, mandou para o Congresso e foi aprovada, está aprovada no Congresso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta lei, que tem todo assim, o que se espera de receita, o que se espera de despesa e juros, e, enfim, receitas financeiras e superávit, e sei lá o quê, blá, blá, blá. Muito bem. Essa lei de diretrizes orçamentárias prevê, foi aprovada, repito, assim, um déficit ao final de 2023 de 230 bilhões. Quando o governo Lula, ainda antes de assumir, propôs a PEC da transição, um monte de gente dizia: nossa, isso aí vai explodir de vez, o déficit que já estava previsto vai ficar pior e tal, não sei o que lá. E o governo dizia: não, porque nós temos mecanismos para isso, e aí o país vai crescer, e nós vamos apertar a questão fiscal, enfim. Falar, o Haddad lá fez todas as contas dizendo que isso não iria explodir, mas se esperava um déficit de 230 bi. Pois bem, após 3 meses de governo, melhora na arrecadação, melhora na fiscalização, enfim, alguns subsídios cortados, a reoneração dos impostos da gasolina, diesel não, gasolina e álcool. Ah, após 3 meses de governo, a previsão agora, não contestada por ninguém, é de que o déficit será de 107 bi, menos da metade. E o governo aí não quer ficar dando, como se diz, falsas esperanças, mas há ainda uma possibilidade disso aqui ser menor ainda. Mas, assim, de qualquer maneira, 107 bi ao invés de 230 bi, esta é a previsão atual que pode ser alterada ainda. Como eu adiantei aqui, vocês devem se recordar, antes de eu parar para essa pequena pausa, eu disse que a inflação de março, por tudo que estava se avizinhando, ela deverá ficar na metade da que foi de março de 2022, que é assim que se compara. Não adianta comparar março com fevereiro, se entenderam? Porque assim, subiu de março para fevereiro, ou de fevereiro para março. Tá, mas como foi em 2022? Qual foi o comportamento em 2022? Essa é a melhor parâmetro. E tudo indica que a inflação de março será menos da metade. A de março de 2022 foi 1,62, 62. Então, se ela for 0,81, será a metade, mas pode ser que ela seja menos de 0,81. Ou seja, a inflação vai diminuir, ainda alta, de 5, eu acho que está 5,89 na anualizada, pode ir para 5,30, alguma coisa assim. Mas nada disso, nem a questão da diminuição do déficit, nem a questão da provável diminuição da inflação, nada disso convenceu o Banco Central e o presidente Roberto Campos Neto de baixar os juros. Então, semana passada, eles mantiveram os juros em 13,75, o maior juro real do mundo. E pior, na ata disseram que se a inflação não reduzir, essa taxa de juros pode ser aumentada ainda mais. Ou seja,
condenar o país a não crescer, a não gerar emprego, a não matar a fome do povo. No final das contas, é exatamente isso. E aí, assim, tinha uma discussão grande, né? A autonomia do Banco Central, etc. e tal. E tem, né, gente que é a favor, gente que é contra, etc. e tal. Mas, assim, se a autonomia do Banco Central significa que o Banco Central vai fazer tudo e qualquer coisa diferente do que pensa o governo, que boicota esse governo, né? que é, enfim, boicota. Tá me faltando uma outra palavra, mas sabota. Que sabota a política de crescimento e de desenvolvimento que esse governo teve, proposta essa, aprovada nas urnas. E aí o Banco Central faz tudo ao contrário, e o cara ainda vai ficar lá até o final de 2024. Se a autonomia se resume a isso, aí realmente não há como ser a favor da autonomia do Banco Central. Porque os neoliberais, essa é coisa de neoliberal. Se ele não for autônomo, ele ficará submetido às regras políticas, política no sentido de politicagem, né, que eles dão, do governo. Mas assim, só estão fazendo isso porque é o governo Lula. Porque assim, então no final de 2024, o Lula vai botar um outro cara lá, da confiança dele, por 4 anos. Ou seja, vai até 2028. Se em 2026 se eleger algum outro que não seja o Lula ou do PT, eu garanto para vocês que vão arrumar um jeito de, no Congresso, no STF, sei lá onde, derrubar o mandato do cara para quem assumir. Imagina o Temer tendo que ficar 2 anos com um presidente do Banco Central escolhido pelo Lula. Não iria ficar. Imagina, Bolsonaro não gosta nem de falar, bater na madeira aqui, não gosta nem de falar. Mas assim, o Bolsonaro ficaria com um cara 2 anos escolhido pelo Lula? Não ficaria. Então assim, é cascata, é papo furado e é inadmissível que o Banco Central haja da forma como está agindo. Gente, Tacla Duran, um nome que pouca gente conhece, ele, assim, a grosso modo, ele era advogado da Odebrecht e, segundo as denúncias, lavava dinheiro para a Odebrecht, coisa de 300 milhões de dólares. Tá. E ele seria preso lá em 2015, 2016, se não me engano, pela Lava Jato, pelo Moro, mas não foi preso. Saiu do Brasil, está vivendo fora e não foi preso. E desde lá, aí a Lava Jato foi avançando nas inconstitucionalidades, avançando na negativa do mais comezinho direito de defesa dos réus. E o Tacla Duran lá de fora começou a dizer assim, eu quero falar, eu tenho algo a falar, eu tenho denúncias a fazer contra a Lava Jato, contra o Moro, contra o Dallagnol e etc. E ninguém, óbvio, o Moro e ali todo o arcabouço, já que é uma palavra que está na moda, o arcabouço jurídico em torno ali da Lava Jato e a imprensa lavajatista, não nos esqueçamos disso. E mais até do que isso, no PT teve gente que depois saiu lavajatista, no PSOL teve gente lavajatista, nos partidos de direita nem se fala. Depois, os de direita foram talvez os primeiros a pularem fora e dizer, isso aí não vai ser bom não. Enfim, e nada de ouvir o Tacla Duran. Eu me lembro, várias pessoas, um amigo muito próximo, inclusive, toda hora postava, eu quero ouvir o Tacla Duran. Porra, velho, o Tacla Duran agora foi ouvido pelo novo juiz que está cuidando dos processos ainda oriundos, remanescentes da Lava Jato. E ele disse o seguinte, apresentou fotografias e áudios e gravações. Eu não sei se essas coisas são provas robustas, bobagem ou provas que não se sustentam em pé.
Mas ele apresentou e está lá sendo analisado agora pelo STF. Vou explicar por quê. E aí o que ele diz é que ele não foi preso pelo Moro porque ele comprou o Moro. Deu 613, eu estava falando 613 mil reais, mas são dólares. 613 mil dólares para um advogado que era sócio, ainda é, eu acho, sócio da Rosângela Moro, mulher do Moro, e que esse cara foi só a ponte para o dinheiro, provavelmente dinheiro vivo, não cair diretamente na conta do Moro e da Rosângela Moro. E isso era a primeira parcela de um suborno, de uma extorsão que ele sofreu de 5 milhões de dólares. E aí ele deu essa declaração ontem, apresentou essas possíveis provas ontem, e o juiz da Lava Jato disse: para por aqui, porque se você está acusando o Moro e a Rosângela Moro e o Deltan Dallagnol de extorsão, e eles são senador e deputados, né? Moro senador, Deltan deputado, Rosângela deputada, isso cabe ao STF, porque eles têm foro privilegiado. Então, assim, o juiz interrompeu para não ter nenhum tipo de suspeição, nenhum tipo de problema que possa atrapalhar esse e outros processos, e repassou isso tudo para o STF e para a Polícia Federal. Vamos ver no que isso vai dar. Rapidamente, porque o tempo já urge, Bolsonaro e as joias. Cada dia uma surpresa. Cada dia uma bandidagem desse bandido. E todo mundo já sabe que tem umas joias lá que estavam retidas na Receita, outras estavam, um conjunto de joias valoradas em mais de R$1 milhão, estavam com ele, e ele relutou ao máximo de entregar. Teve um prazo de 5 dias, ele fez uma chicana jurídica, dizendo que não sabia bem onde entregar e tal. Aí o TCU deu mais 5 dias para ele, entregou finalmente, eu acho que ontem ou anteontem entregou. E agora se descobriu que tem um terceiro conjunto de joias em sua posse, na casa do Nelson Piquet, vejam bem, num sítio, numa fazenda do Nelson Piquet. Ou seja, o Nelson Piquet escondia produto de apropriação indébita, roubo, corrupção do Bolsonaro, né? E isso que a gente já tocou aqui, temos que reafirmar. Não tem na história, nem para Obama, nem para a Rainha Elizabeth, nem para o Trump, nem para nenhum governante do mundo, que a Arábia Saudita tenha dado 3 conjuntos de joia, uma feminina, 2 masculinas. Isso já beira 20 milhões de reais. Não há na história fato semelhante. Então, assim, por que Bolsonaro fez, aspas, jus a tudo isso pela ditadura sanguinária da Arábia Saudita? O que ele, ou seu governo, ou ambos, deram aos árabes para merecerem tamanha distinção, isso com muita ironia. Então, isso aí para a gente também ficar atento e ver o desdobramento. Estou preocupado. Dizem eles que Bolsonaro chega no Brasil quinta-feira. O Partido Liberal já pediu, tanto ao governador de Brasília como ao ministro da Justiça, que eles providenciem policiamento, porque muita gente vai ao aeroporto recebê-lo. E para o governador de Brasília, o presidente do PL, inclusive, está por escrito isso, tá? Ele dizendo o seguinte, que tem que ter policiamento para evitar depredações, tumultos, vandalismo e tal. De quem? Deles mesmos, né? Então, assim, eu estou muito preocupado porque esses caras são capazes de tudo. Então, eu fico pensando assim, pedir proteção para o Bolsonaro, para o Flávio Dino e para o governador de Brasília. O governador de Brasília, eu estou pouco me ligando. Mas vai que o Bolsonaro, né, aspas, forja uma agressão,
forjam um atentado, uma tentativa de matá-lo, de feri-lo e tal, e vão dizer que o governo foi omisso, que o governo tem parte naquilo, que o governo é cúmplice de quem tentou agredi-lo e tal. Então, assim, eu estou bastante preocupado, mas espero que as autoridades do governo estejam atentas a tudo isso e prevenidas para estas armações. Ele não é um cidadão comum que um cara chega e estou precisando de proteção porque sou uma pessoa muito conhecida, pode ter algum tipo de... E o cara vai e se comporta legal e vai lá, segurança, garante a segurança do cara e o cara chega em paz aonde ele tem que chegar. Bolsonaro é um crápula, é um canalha, não vale nada, não vale um cuspe no chão. Então, tudo tem que ser visto com muito cuidado e sem ingenuidade. E, gente, falando em ingenuidade, mas que não é ingenuidade, é porque é para a gente ver onde é que nós estamos chegando nesse mundo tecnológico. Vocês devem ter visto uma foto do Papa com aquela roupa assim, meio bufante, tipo um casacão desses de frio, assim, branco e tal, não sei o que lá. Todo mundo deve ter visto isso. E muita gente entrou. Gente do Estadão, acho que a Folha, a Veja. O Papa nunca vestiu aquilo. Aquilo foi feito por inteligência artificial, coisa que, assim, esse nome, inclusive, eu acho bastante questionável, porque eu não acho nada disso inteligente. Eu acho isso perigoso. Devia se chamar perigosa artificial. Perigo artificial. É o melhor nome para isso. Imaginem o que pode fazer. Como o Trump tem postado, como se ele estivesse sendo preso pela polícia, sendo espancado. Tudo foto feita por inteligência artificial ou por perigo artificial. Me parece que é a forma mais correta da gente se referir a isso tudo. Tchau, até amanhã.